Bom dia, paz do Senhor Jesus, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Para todos os inscritos do canal, sejam bem-vindos. Vocês que são novos aqui, tem bastante gente nova, porque no resumo semanal apareceu para mim, há 2 dias atrás, no resumo semanal que o YouTube nos manda, do mês de novembro, do final de novembro para cá, se inscreveram, aleluia, 12 mil pessoas. Então tem muitos novos inscritos aqui, né? Porque o YouTube ele nos manda a notificação do relatório da semana, como foi o vídeo, qual foi a classe de pessoas que assistiram o vídeo, a idade, tudo isso. É muita coisa que o YouTube nos manda, notificando quantas vezes o vídeo foi compartilhado, aparece para mim, quantas visualizações, quantos likes as pessoas deixaram, e qual foi a forma que a pessoa encontrou o canal. Tem 3 formas que a pessoa pode encontrar o canal. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não é inscrito, né? Digo, a pessoa ele pode receber uma notificação do próprio YouTube ou, ou simplesmente o vídeo apareceu para a pessoa, né? Sem que ele clicasse em nada. Eu creio no movimento de Deus também. E louvado seja Deus. E tem uma outra situação que a pessoa pode receber um compartilhamento, né? Então ela conhece por essas 3 formas, né? Os vídeos, né? Compartilhamento, ou recebe uma notificação do YouTube, mesmo sem ser inscrito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por indicação, né? Louvado seja Deus. E nós sabemos que tem o trabalhar e o agir de Deus, né, irmãos? Então, 12 mil pessoas foram inscritas de um mês para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada somos, a honra é dele, a glória é dele, tudo por ele e tudo para ele. Louvado seja Deus. Aproveitando essa oportunidade, meus irmãos, estamos no propósito aí de oração, amém? Estamos no propósito de oração. Aproveitando a oportunidade para os novos que estão chegando aqui, quando você se dirigir nos comentários, você quer escrever alguma coisa, não se dirija a mim, amém? Se dirija a Deus, ou seja, louve o nome do Senhor. Diga, Deus, muito obrigada por esta palavra falou comigo, né? Então, se dirija a pessoa do Senhor, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, são uma pessoa só. Então, se dirija a Ele, porque é tudo por Ele e para Ele. Não se dirija a mim. Tanto é que eu quero pedir aos novos inscritos, que já são mais antigos, já sabem, né? Mas eu quero pedir aos novos inscritos que evitem colocar o meu nome. Por favor, evitem se dirigir a mim, agradecendo a mim pela palavra. Porque a palavra não é minha, entende? A palavra não é minha, a palavra é do Criador. É por causa dele que eu estou aqui passando a palavra. Se não fosse por ele, eu não estaria. Aliás, se não fosse por ele, nem viva eu estaria. Então, aprenda a servir a Deus, aprenda em nome do Senhor Jesus, aprenda a servir a Deus. Quando você se dirija ao Senhor. Se dirija a Deus. O agradecimento seja dado a Ele, não a mim. Eu sei que tem muitas pessoas que é por falta de conhecimento, né? E quem me acompanha já há algum tempo já sabe, eu falo nos vídeos, que a honra, meus irmãos, a glória é de Deus. Mulher nenhuma tem honra. Homem nenhum tem honra. A honra é de Deus. Você tem que aprender a servir a Deus, né? Dando honra a Ele, glorificando o nome dEle.
Porque se a palavra ela veio de encontro com o teu coração, quem foi que falou? Fui eu ou foi o Espírito Santo que foi diretamente no seu coração? Foi o Espírito Santo, não é? Então, a glória tem que ser para ele e não para mim. Porque eu tô pregando aqui, às vezes a palavra que eu prego para vocês aqui, eu tô recebendo para mim. Todos os vídeos que eu acompanho, tem uns vídeos que eu acompanho aí, de um missionário e de um pastor e de uma missionária, aliás, 2 missionárias e 2 pastores. Então, quando eu me dirijo lá nos comentários, eu sempre deixo meus comentários. Eu deixo 1, 2, 3. Teve vídeo que eu assisti deles que eu deixei até 4 comentários. Mas tudo que eu falo é me dirigindo a Deus, ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa palavra que tu usou, o teu servo, falou com a minha alma. Eu me dirijo a Ele. Temos que... Então, minhas amadas irmãs que estão chegando aqui agora, meus irmãos que estão chegando aqui agora, por favor, tira o meu nome aí do comentário. O meu nome e nada dá no mesmo. O meu nome e nada é nada. Coloca o nome de Jesus. Aprenda a exaltar e glorificar aquele por quem você vive. Você vive para quem? Esse ar que você está respirando, deixa eu arrumar aqui. Esse ar que você está respirando, você deve ele a quem? Responde aí para você mesmo. A quem você deve esse ar que você respira? Você deve para quem? Então dá glória a ele. Então exalta ele, glorifica ele, que é tudo por ele, é para ele. E eu tô aqui, é para a glória dele. Não é para me aparecer, nem para minha glória, é para a glória dele. Só a ele toda honra, só a ele toda glória. E ponto final. Amém? Então eu quero trazer aqui uma palavra que Deus ministrou dentro da minha alma. Deus ministrou no meu ser esta palavra. E talvez você vai dizer, irmã, mas você já falou isso no canal, você já falou sobre isso no canal. Mas presta atenção, tem muita gente nova aqui que Deus quer que essas pessoas aprendam. Porque muitas vezes os vídeos mais antigos, o YouTube não notificou essas pessoas novas. Essas pessoas novas não receberam as notificações. Então elas não ouviram o vídeo. Você que está há algum tempo, talvez você já tenha ouvido essa palavra, porque eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Não tão especificamente sobre isso, mas eu coloquei este assunto no vídeo, que é muito importante, que Deus nos orienta a ensinar, né? O canal aqui é mais de ensinamento. Deus não está preocupado que eu faça fogo cair do céu. Não é isso que Ele quer. Ele quer que eu ensine, porque a palavra de Deus diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como temerão se nunca ouviram falar? É que nem as pessoas que estão aqui. Como que vai aprender se nunca ninguém ensinou? Nunca viu falar nisso? Como é que a pessoa vai aprender? Né? Então, nós vamos trazer esse tema aqui sobre a oração. E o Senhor ministrava no meu coração muito forte e dizia, minha serva, fale e orienta os meus a forma correta de orar. Porque muitas vezes você ora e você não é atendido. Você ora e parece que a oração não passa do teto. Não é essa sensação que às vezes a gente tem? De estar orando e parece que não está passando do teto? Mas aqui, fica até o final do vídeo, porque eu vou trazer aqui 4, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 4 orações dentro da palavra, 4 orações que Deus escuta. Porque não é toda oração que Deus escuta. Porque até para nós orarmos, nós temos que saber como orar. Nós temos que saber como orar na presença de Deus. E na Bíblia, existem 4 orações que Deus responde
que Deus escuta. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele responde também. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós vamos já começar para não estender muito o vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira oração, nós vamos passar aqui. Aleluia, louvado seja Deus. A primeira oração que Deus escuta. Presta atenção nesse vídeo para que você venha aprender a como orar na presença de Deus. Como eu já disse, não é todo tipo de oração que Deus escuta, que Deus ouve. E se Ele não ouve, é claro que também não haverá resposta, né? Então, a primeira oração é aquela oração feita com humildade. Deus, a Bíblia diz, aleluia, pode abrir aí, Salmos. Abre a sua Bíblia aí. Vamos aprender? Quer aprender? Então, abra a Bíblia aí. Salmo 69. Salmo 69, versículo... Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Versículo... Aleluia, glória a Deus. 13. Nós vamos ler o 13 e o 30. Abra a Bíblia comigo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui aprendendo da palavra. Salmo 69, versículo 13. Diz assim a palavra. Aleluia. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Vamos ler o 30, o versículo 30, presta atenção, do mesmo capítulo de Salmo 69. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graça. Então, aqui, a primeira oração que eu estou falando com você aqui é uma oração feita com humildade, porque foi o que o salmista falou aqui no 13, aleluia, ele estava sendo humilde para Deus, pedindo, Senhor, ouve a minha oração, segundo as tuas misericórdias, aceita a minha oração. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava sendo humilde. E no versículo 30, diz aqui, louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graça. Ou seja, humildade e ação de graça. Quando você ora com o coração humilde, com o coração aquebrantado e ao mesmo tempo louvando o nome dele, agradecendo, feita a oração com ação de graça, agradecendo. Aqui diz o 13. Aleluia, bendito seja Deus. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui, o salmista? Ele estava dizendo, Senhor, aceita a minha oração. Aceita a minha oração. Aleluia. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia. Então, o salmista estava orando com humildade. E, ao mesmo tempo, ele estava agradecendo, usando de ação de graça, agradecendo a Deus. Ele orava, aleluia, com humildade e com o coração quebrantado, agradecendo, aleluia, e engrandecê-lo-ei com ação de graça. Então, essa oração, quando você faz uma oração humilde, não achando que Deus é obrigado a te ouvir, não, nós não podemos chegar na presença de Deus e achar que Deus é obrigado a nos ouvir, que Ele tem que nos atender, que Ele tem que fazer o que a gente quer, que ele é submisso. Não, nós não somos, ou seja, Deus não é submisso a nós, somos nós que estamos submissos a Ele. Então, a Bíblia chega a dizer que o Senhor, Ele rejeita
aleluia, o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Então, a oração, presta atenção às orações que você tem feito. Se Deus tem ouvido as suas orações e tem respondido às suas orações, porque às vezes a forma em que nós oramos não está de acordo com a palavra. E tudo que está de desacordo com a palavra é meio que inútil a gente fazer. Então, a oração com humildade e com ação de graça, sempre agradecendo. Ora com humildade, pede o que você quer, mas também agradeça, seja grato a Deus. Então, esta é a primeira oração pela palavra, pela Bíblia, que Deus ouve. Amém? Aleluia. O segundo tipo de oração que Deus se agrada, aleluia, está em 1 Samuel, abre aí, 1 Samuel, glória a Deus, abre a Bíblia comigo, 1 Samuel, para você ver, aleluia, qual é o tipo de oração que você está fazendo e que às vezes não está tendo resposta. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Alamanai, de Candaramacia, Lamai. 1 Samuel, capítulo 2. Aleluia. Abriu a Bíblia aí comigo? Aleluia. Ó, pede alguém aí para preparar um copo de água, uma água que nós vamos orar no final, tá bom? Eu esqueci de falar, perdão. Então, o segundo tipo de oração que Deus escuta. Presta atenção. 1 Samuel, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Não fica só ouvindo eu falar, tá? Acompanhe dentro da palavra. O cântico de Ana. Então orou Ana e disse, Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, e o seu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto alegrou-me na tua salvação. Eu estou lendo aqui, irmãos, pode ser que algumas Bíblias tenham uma outra versão, uma outra forma de falar, mas é a mesma palavra, tá bom? Então diz aqui, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto se alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Então, o que Ana estava fazendo aqui? Ela entrou na presença de Deus, ela não pediu nada, aleluia. Ela apenas engrandeceu, ela exaltou o nome do Todo-Poderoso. Ela entrou com uma voz de agradecimento. Ela entrou exaltando. Ela entrou na oração glorificando, colocando Deus acima de tudo. A oração de Ana. Então orou Ana e disse, o meu coração se exulta no Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui a forma que Ana orou é uma oração que Deus se agrada. Porque ela já começa orando assim, exaltando o nome do Todo-Poderoso, colocando ele no seu devido lugar, que é um lugar de glória, de poderio, de exaltação. Então, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver como Ana engrandece ao Senhor. Olha o versículo 7. Aleluia. Perdão, o 6. O Senhor é o que tira a vida, é o que faz descer a sepultura e faz tornar dela. Ou seja, ela estava dando a Deus o poder na sua oração. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó, desde o esterco, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Aleluia. Para herdar o trono da sua glória,
porque do Senhor são os alicerces da terra. Alamassuri antalamanai. Então, se você ler todo o capítulo, você vai ver que em todo o capítulo, aleluia, diz 1 Samuel 2, Ana engrandecia e exaltava o nome do Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Ela dava glória, ela engrandecia. Ela diz aqui, a minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Ela estava, aleluia, exaltando o nome do Todo-Poderoso. Então, esta é a segunda oração, é dentro dessa segunda oração de exaltação ao nome do Senhor que ele se agrada, que ele ouve, porque verdadeiramente a ele todo poder, a ele toda glória, a ele todo louvor. Ela disse aqui na sua oração, o Senhor é quem tira a vida. É ele quem faz descer a sepultura e é o Senhor quem faz subir da sepultura. Ou seja, a quem quer ele dá vida e a quem ele quer ele tira a vida. Resumindo, a vida do ser humano está na mão de Deus. Quem pode tirar a vida e quem pode dar a vida é somente Deus. E Ana engrandecia o nome de Deus aqui. Colocando, aleluia, louvado seja Deus, porque todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Então, essa é um tipo de oração, de exaltação ao nome dele, de engrandecimento ao nome dele. É um tipo de oração que Deus ouve e se agrada. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O terceiro tipo de oração, presta atenção, aleluia. O terceiro tipo de oração que Deus se agrada. Aleluia. O terceiro tipo de oração que Deus ouve e também ele se agrada, porque está dentro da palavra. Aleluia, glória a Deus. São João, capítulo 17. Abre comigo aí. São João, capítulo 17. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Vai lendo a palavra aí, vai dando glória, porque ele está aqui. Alamanarassuri, alamai. Aleluia. São João, capítulo 17. A oração de Jesus pelos seus discípulos. A oração de Jesus pelo seu povo. A oração de Jesus por mim, por você. Olha a oração de Jesus. E Jesus falou estas coisas, levantando os olhos ao céu, e disse, Pai, chegada é a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Presta atenção, aleluia. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que eu dê a vida eterna a todos quanto me deste. E a vida eterna é esta, que conheceis a mim só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, que era o próprio Jesus. Então, era a oração de Jesus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com toda aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens do mundo, aleluia, que eram, e que tu me deste, que eram teus, aleluia, e guardavam a tua palavra. Então, a oração de Jesus aqui, ela foi objetiva, ela foi, aleluia, algo, louvado seja Deus, que foi aplicado e que ficará para o restante do tempo. Permanecerá até o fim. A oração de Jesus era pedindo ao Pai, aleluia, louvado seja Deus, que glorificasse o seu nome, aleluia, porque ele já havia o glorificado na terra. Então Jesus, ele orava com sabedoria, dizendo, Pai, tu me deste uma parte para fazer e assim eu o fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus disse assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
o terceiro ponto para Deus ouvir a oração de alguém. É este. Quando você se coloca a dispor de Deus, quando você se coloca à disposição de obediência a Deus e faz o que Ele manda você fazer. Então, esse é um dos critérios para Deus ouvir a oração de alguém também. Porque a pessoa muitas vezes quer ser ouvida por Deus, ela quer que Deus lhe atenda, mas só que ela não faz nada para lhe agradar. Ela não cumpre aquilo que Deus lhe mandou fazer. Ela não faz nada para agradar ao Senhor, ela não faz nada do que Deus lhe manda fazer, do que Deus lhe coloca no interior do seu coração para fazer. Então a pessoa nunca obedece. Então Deus, ele resiste ao soberbo. Então Deus não ouve oração de uma pessoa soberba, de uma pessoa prepotente, de uma pessoa que acha que Deus é obrigado a lhe ouvir. Não, Deus não está obrigado a nada. Aleluia. Até o próprio Jesus orou aqui. Pai, eu já te glorifiquei na terra, eu já fiz a obra a qual tu me designou para fazer. Eu já fiz, Pai. Agora glorifica o teu filho. Aleluia. Glorifica a minha pessoa, para que aqueles que tu me deste veem a ti em mim, dizia Jesus na oração. Então, a oração de Jesus foi uma oração assim, poderosa, muito sábia, né? Então, ele estava pedindo para Deus que Deus o glorificasse na terra, através do que ele fez para o Senhor, para que aqueles que ele havia resgatado, aleluia, que fala que é a oração pelos discípulos, aleluia. Então, Jesus queria que Deus se manifestasse aos discípulos da mesma forma que ele manifestou a glória de Deus para eles. Compreende? Alamanarassuri alamai. Então, Jesus orava aqui, aleluia, louvado seja Deus, com sabedoria. Isso quer dizer que, aleluia, uma pessoa desobediente, ela não pode agradar a Deus e Deus não ouve a sua oração. Uma pessoa que vive na desobediência, uma pessoa que vive no pecado, uma pessoa que vive praticando obras ruins, obras más, Deus não ouve orações de pessoas assim. Mesmo que conheça a Bíblia, mesmo que conheça a palavra, mas se a pessoa ora com um coração ruim, ora com um coração mau perante Deus, Deus não ouve esta oração. Porque aqui nós vemos algo muito forte, que Jesus aqui, ele se humilhou. Você pode ler o capítulo inteiro, que todo o capítulo Jesus está se humilhando para Deus. E volto a dizer, meus irmãos, que Deus não ouve coração soberbo, Deus só ouve um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhece que precisa de Deus, que precisa. Ele não ouve corações que tá cheio de coisa ruim. Ele só ouve um coração aquebrantado, humilde. E aqui Jesus, ele foi tudo aqui nessa oração. Ele foi agradecido, ele foi humilde, aleluia. E ele colocou diante do seu Pai, de Deus: Pai, eu já fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Eu já executei. Então tem pessoas que querem ser ouvidas por Deus, mas não faz nada do que Deus manda ela fazer. Essa é um dos critérios para Deus ouvir a oração de alguém. Você escuta a palavra, ouve a palavra, Deus fala com você, Deus pede para você fazer algo, né? Filho, entra por este caminho, vai por aqui, faz assim, que, olha, você pode até ter luta, mas se você permanecer, você vai ser abençoado. Mas a pessoa não quer. Ela não quer obedecer. Então, aqui Jesus demonstra para nós um exemplo grande de obediência. Louvado seja Deus, através da sua própria oração. Louvado seja Deus. Peço que você leia tudo o que o vídeo aqui, a hora não permite eu ler, né? Aleluia, mas leia tudo aí para você entender como o Senhor está colocando, aleluia, glória a Deus, diante dele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele pedia, ele rogava pelos discípulos
e por aqueles que os discípulos iriam pregar e ganhar para o seu reino. Ele já orou, colocando as almas que os discípulos, Pedro, Tiago, João, Madalena, Maria, sabe, todos iriam ganhar para o reino dele. Ele já estava orando por essa pessoa. E em outras palavras, Deus, ele já usou Jesus aqui para orar por mim, porque a graça me alcançou. Jesus falou muito claro aqui, aleluia, glória a Deus, diz o versículo 15, não peço que os tirem do mundo. Vou voltar ao 14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Jesus orou assim. Ele orou para que Deus guardasse a minha vida, para que Deus guardasse a sua vida do mundo. Porque ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, tereis perseguições, mas guarda, Pai, eles do mundo. Porque assim como eu não sou do mundo, eles também não serão do mundo, estarão no mundo, mas não são do mundo. Jesus orou, aleluia, por mim e por você. Então, aqui, essa oração que Jesus fez, aleluia, glória a Deus, ela permanecerá eternamente. E ela vai alcançar a todos que se renderem a Ele até a consumação de todas as coisas. Compreende, irmãos? Que a oração ela tem que ter um objetivo, a oração ela tem que ter humildade e a oração ela tem que ter ações de graça. Guarda bem esta palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus ouvir a nossa oração. Na nossa oração tem que ter humildade. Na nossa oração tem que ter ações de graça. E na nossa oração tem que ter exaltação ao nome e à pessoa do Senhor na nossa vida. Sempre. Exaltação a Ele sempre. Amém? E o quarto tipo de oração, que não é diferente desse, né? Não é diferente, mas é outro exemplo que eu vou te dar, né? De oração que Deus atende, que está incluído aqui também, o qual Jesus fez. Essa oração de Jesus, orando pelos que estão no mundo. É lindo a palavra de Deus. Então diz aqui, Jó 42, abre a sua Bíblia aí. Jó 42. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 42. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 42, versículo 10. Abre a Bíblia aí. Jó 42, 10. Alamandara suri alamanai. Louvado e exaltado é o nome daquele que vive. Aleluia. Jó 42, 10 diz assim. Aleluia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto dantes possuía. Eu vou repetir. Acompanha comigo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro tudo quanto antes possuía. Então, outra forma eficaz, potente, clara de Deus te ouvir é quando você ora pelo próximo. É quando você intercede pelo outro. Porque Deus fala com Jó para que Jó fosse orar pelos seus amigos. Aleluia. Aqueles amigos, ele faz Zofar, Bildade, né? Os amigos que
conspiraram até contra Jó. Jó estava numa luta grande, e eles ainda, ao invés de consolar o seu amigo Jó, não, eles ficavam acusando que ele estava em pecado, que ele estava fazendo coisa errada, é por isso que Deus não ouvia, não escutava ele. Então, meus irmãos, aqui Deus fala com Jó. Jó, ora pelos teus amigos. Amigos entre aspas, né, irmãos? Porque amigo que é amigo de verdade não fica atirando pedra, não fica amaldiçoando, não fica jogando praga, não fica dizendo, você está em pecado, você está assim, é por isso que você está passando por isso. Porque Jó foi afrontado dessa maneira. Então, Jó, ele, por ser um homem íntegro, obediente, ele obedeceu. Ele obedeceu a voz do Senhor e começou a orar pelos seus amigos. E Jó fez uma oração como? Senhor, tenha misericórdia desses que estão me amaldiçoando. Senhor, tenha misericórdia de Elifaz, tenha misericórdia de Bildade, tenha misericórdia de Sofar, que eram os três que estavam ali no calcanhar de Jó, não para ajudar, para atrapalhar, para condenar Jó. Essa é a verdade. E a palavra é clara, né? Que aqui eles se colocam, eles são oponentes a Jó. Eles se colocam para confrontar Jó, para tentar mostrar para Jó que Jó estava em pecado. De qualquer forma, eles queriam achar um pecado em Jó. Eles queriam achar um pecado em Jó, queriam convencer Jó de que Jó estava em pecado, que ele estava fora da presença de Deus, que Deus não se agradava dele. Eles tentaram de todas as formas. Aleluia. Louvado seja, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus era com Jó. Jó sabia que ele estava sendo provado, como ouro no fogo. E nem por isso todas as tribulações, toda essa perseguição, todas essas calúnias, essas mentiras, Jó jogou para trás das costas e disse, Deus, tenha misericórdia deles. Tenha compaixão deles, que eles estão como loucos, não sabem o que fazem. Então Jó começa a orar pelos seus supostos amigos. Então, uma quarta regra para Deus ouvir você é você orar pelo teu semelhante, é você orar pelo teu próximo, por aquele que te prejudica, por aquele que te apedreja. É você orar por aquele que te faz bem também, né? Orar por todos. Então, quando você começa a interceder, às vezes, meus irmãos, eu particularmente, eu me intercedo mais pelos outros do que por mim mesmo. É impressionante. Eu não consigo ficar 1 hora de joelho só pedindo para mim. Eu não consigo ficar orando, pedindo só para mim. Não, muitas vezes eu até peço alguma coisa para mim, mas de repente eu já tô lembrando de fulano, eu já tô lembrando de cicrano, eu já tô indo para o norte, para o sul, eu já tô com meu pensamento lá na Bahia, orando pelo meu irmão, pela minha família, por alguém que pediu oração, por alguém que está enfermo, por alguém que está... Então, a minha vida mais é dedicada a orar pelos outros. E eu acho que é por isso que Deus ainda está tendo misericórdia da minha alma. Porque, aleluia, louvado seja Deus. Esse é um ponto-chave, louvado seja Deus. Jesus orou por nós. Ele pediu por nós. E essa oração de Jesus nos alcança até hoje. E vai continuar alcançando. Deus vai te livrar do mal, irmã. Leia a palavra de São João 17, leia ela toda, o que as horas aqui não me permite, por favor. Leia toda ela. Jesus já orou por você. Você não precisa ficar desesperado, desesperada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque Jesus orou por você. Aleluia. Uma oração também, meus irmãos, que Jesus ele se agrada, que Deus se agrada, é a oração do Pai Nosso. Quando você não souber orar, quando você não tiver palavras para orar, quando você não tiver argumento, não tiver palavra, parece que foge tudo, às vezes a luta é grande, a tribulação é grande, ore o Pai Nosso, que é uma das orações que Jesus também ensinou aos discípulos a fazer. Porque os discípulos falaram para Jesus, Senhor Jesus, nos ensina a orar, porque nós não sabemos, nos ensina a orar. E Jesus, com aquele amor, ele ensinou os discípulos a orar. Então, ele disse, quando vós orardes, oreis assim,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja... Presta atenção, meus irmãos. Na oração do Pai Nosso está todos esses pontos que eu mostrei para você dentro da palavra. A oração do Pai Nosso. Ela é completa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza a cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Alamanara suri alamai. Então, Jesus ensinou os discípulos a orar assim. Uma oração simples e objetiva. Louvado seja o nome do Senhor. Prestou atenção? Você captou? Ali você recebeu na sua alma a mensagem desta live? Você recebe esse direcionamento para a tua vida? Porque é desta forma, meus irmãos, que Deus vai nos atender. Ele não vai nos atender de uma outra forma. Até a oração, nós temos que ter um contexto bíblico e orar segundo a sua palavra. Tudo tem que estar segundo a palavra. Amém? Louvado seja Deus. E a oração que Jesus também se agrada é quando você ora colocando as passagens da Bíblia. Sabe, quando você faz aquela... Eu tenho esse costume de orar assim, Senhor, quando eu estou orando por uma pessoa doente, que eu estou orando por ela para Jesus curar, eu oro usando a palavra, Senhor, a tua palavra diz, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Alamanara suri, alamanara mai. Aleluia. Então, você ore usando a palavra. Porque o diabo lá em Mateus 4, que fala da tentação de Jesus, lembra dessa passagem, da tentação de Jesus? Satanás usou o quê? Ele usou a palavra. Manda que essas pedras se transformem em pão, porque você está 40 dias em jejum, você está com fome. Então manda que essas pedras se transformem em pão e o teu Deus vai te ouvir. E ao mesmo tempo Jesus usa o quê? Ele usa a palavra para repreender o diabo. E Jesus responde como para ele? Jesus, usando a própria palavra, diz assim para ele: mas também está escrito na palavra do meu Pai que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus ele foi muito sábio e categórico ali e fechou a boca do diabo com a própria palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é a verdade. E a verdade é quem prevalece. A verdade da palavra é o que prevalece. Não é o inimigo usando uma passagem bíblica, não é o inimigo usando algo de Deus, usando um louvor, usando qualquer coisa que se diz respeito às coisas de Deus, que ele vai, sabe, conseguir te derrubar. Porque o diabo tentou derrubar Jesus usando a própria palavra. E muitas vezes tem pessoas tentando te derrubar, tem pessoas tentando te destruir, usando argumentos, aleluia, que para ele é convincente, que para ele, para ela está certo, mas não está. Porque a palavra de Deus é que é a verdade. Não tem outra. Ramanara suri alamai. Então o diabo ele é atrevido. Satanás ele é atrevido. Ele vem atrevidamente nos insultar, nos afrontar. Mas nós vamos usar o quê? As armas espirituais, que é a palavra de Deus. O Senhor diz lá em Efésios 6:10, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Resistir. Aleluia. Se revista das armaduras de Deus. E que armaduras são essas? A palavra, a fé, a oração, o jejum, o louvor. São armas espirituais. Capacete da salvação. A luz da palavra. E esses demônios,
vai fugir de você. A Bíblia diz em Tiago 4 ou 5, aleluia, louvado seja Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. É a palavra que nos afirma. Então, não pense que você vai conseguir alguma coisa, que você vai vencer algum demônio fora da palavra. Não vai. Você tem que estar enquadrado e usando as armas certas. A palavra de Deus. Ela não pode somente estar em nossas mãos, mas principalmente ela tem que estar dentro de nós. A palavra de Deus está dentro de nós. Porque se você tiver com a palavra dentro de você, você pode se encontrar onde você estiver, até mesmo passando pelo abismo. Lá dentro do abismo, o Espírito de Deus irá falar e trabalhar e te livrar. Por quê? Porque você tem dentro da tua alma a palavra. Uma vez que você aprendeu do Senhor, a tua alma não esquecerá nunca mais. Agora, se você deixar a palavra entrar, se você não deixa a palavra entrar, então o seu vaso está vazio. Mas que você possa dar crédito a essa palavra e colocá-la em prática, porque é desta forma que temos que proceder no nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe todos vocês, aleluia, que a palavra possa adentrar o teu coração, amém? Não vamos nos prolongar mais, eu creio que você é espiritual e muito inteligente, e você já entendeu, Vamos orar? Pega a sua água aí, nós vamos fazer uma breve oração de agradecimento a Deus, aleluia, estamos no propósito de 42 dias já caminhando para o término, louvado seja Deus, e também no propósito de 7 dias pela madrugada, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, te agradecendo, Senhor, por esta palavra linda, esta palavra iluminada, esta palavra que o Senhor nos revelou, colocou dentro de nós para transmitir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, eu entrego esta irmã nas tuas mãos, eu agradeço ao Senhor por esta pessoa que está me ouvindo, eu agradeço por esta pessoa que se inscreveu no canal, eu te agradeço, Pai, pelos livramentos que ela tem recebido, Senhor. Eu te agradeço por esta irmã que contou uma bênção aí, que ela foi curada através da oração aqui conosco no canal, Senhor. Eu te agradeço pela bênção da vida dela. Eu não lembro o nome, mas o Senhor sabe quem é. Deus, abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta minha irmã, eu oro por este meu irmão. Eu peço, Pai, que o Senhor venha ungir esta água que está em nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que esta água seja separada, ungida, purificada pelo teu sangue para a cura dos enfermos, Senhor. Porque a tua palavra é fiel e verdadeira, aleluia. E a tua palavra diz aleluia, louvado seja Deus, em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, Pai. Deus, eu te apresento nas tuas mãos a vida deste irmão que está sofrendo com enfermidade. Eu te apresento na tua mão essa pessoa que sofre com doenças crônicas, com câncer, com lepra, com AIDS, meu Deus, com problema na visão, com problema na cabeça, com problema no pulmão, meu Deus, problema, Pai, auditivo, problemas na garganta, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, visita, problema na próstata, meu Deus, problema no ovário, na bexiga, no útero, meu Pai, visita agora, Deus, essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro por essas pessoas, eu abençoo essas pessoas que me escutam, essas pessoas, Pai, que têm nos apoiado, tem, meu Deus, deixado, Pai, a palavra aí, Senhor, tem deixado seus comentários de agradecimento a Ti, Senhor, tem glorificado o Teu nome por tudo que Tu tem feito, Senhor, eu te apresento nas Tuas mãos
irmão, Pai. Receba o louvor dessa irmã, receba o propósito deste irmão, receba a adoração dele, receba o agradecimento dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu só estou aqui fazendo esta obra, Pai, porque o Senhor me concedeu que eu fizesse, Deus. Eu tenho obedecido, eu tenho procurado obedecer, Ramanai, Lamanai, Surya, Lamanai, o que o Senhor tem mandado eu fazer, Senhor. Eu tenho procurado obedecer, Senhor. E diante dessa obediência, Pai, que eu tenho lutado para obedecer, atende a minha oração, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, cura o meu irmão, cura minha irmã, cura essa pessoa que me escuta, Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, Pai, porque o teu sangue cura, o teu sangue liberta, e o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que o Senhor veio, aleluia, para curar os doentes. O Senhor veio como médico para os doentes, Pai, porque os que estão são não precisam de médico, mas os que estão doentes, sim, precisam de médico. E o Senhor é médico por excelência, Senhor, e assim eu creio. Em nome de Jesus eu oro sobre a tua palavra e agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e que assim seja para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe todos vocês no dia de hoje, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. Louvado seja Deus, não só hoje, mas até a volta do Senhor para nos arrebatar desta terra, porque este mundo não é nosso. Estamos de passagem e a qualquer momento a trombeta pode tocar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.